Continuação do capítulo 6, passo 6. Coma alimentos criados por Deus, não pelo homem. Facilite a vida saudável. Parte 3. Gorduras. As pessoas costumam pensar que comer gordura vai engordar. Então, elas evitam comê-las. Mas algumas gorduras são essenciais para a nossa saúde. Na verdade, a gordura desempenha um papel importante na produção de energia, sacia nossos apetites e faz com que nosso cabelo e nossa pele pareçam saudáveis e macios. Se incluirmos gorduras saudáveis em nossa dieta, podemos ter uma redução do risco de algumas doenças, como diabetes, doença cardíaca, obesidade e também melhora os níveis de colesterol. Assim como os carboidratos, existem diferentes tipos de gorduras e algumas são melhores do que outras. Ácidos graxos, monoinsaturados e poliinsaturados. Esses tipos de gorduras podem realmente reduzir a pressão arterial, o colesterol e o risco de doença cardíaca. As fontes incluem castanhas, abacate, azeite, peixes gordurosos como o salmão, nozes e sementes de linhaça. Gordura saturada. As gorduras saturadas são conhecidas por aumentar o colesterol. Portanto, aprecie-as raramente ou encontre alternativas saudáveis. Por exemplo, quando você quiser comer hambúrguer, prefira um hambúrguer de peru. Ou, se o seu desejo for por batatas fritas de um drive-thru, prefira batatas doces fritas caseiras. As fontes dessas gorduras saturadas incluem carne e laticínios, como queijo, manteiga e leite. Com o nosso objetivo de ter um coração saudável, devemos desfrutar de gorduras saturadas com moderação. Não precisamos comer pizza e hambúrgueres todos os dias, mas não há nada de errado em comê-los ocasionalmente, especialmente se fizermos nossas próprias versões saudáveis. Gordura trans. Os médicos consideram a gordura trans a pior, pois aumenta tanto o LDL, colesterol ruim, e o HDL, colesterol bom. Fique longe dos corredores centrais do supermercado, que contêm produtos carregados de gordura trans. As fontes desse tipo de gordura incluem biscoitos, cookies e bolinhos embalados, qualquer coisa empanada ou frita, bolos e tortas, margarina e gordura vegetal, cremes de café não lácteos, pimenta enlatada, refeições congeladas pré-embaladas. Açúcar. O açúcar é cuidadosamente escondido em muitos rótulos e não tem nenhum valor nutricional. Embora não haja nada de errado apreciar sorvete ou biscoitos ocasionalmente, precisamos treinar nossas papilas gustativas para desejar os alimentos de Deus naturalmente doces, como as frutas. Aqui está uma lista de alguns dos diferentes nomes de açúcar para ajudá-la a saber o que procurar nas etiquetas. Xarope, como o xarope de milho rico em frutose. Caramelo, melaço, frutose, açúcar natural de frutas, lactose, açúcar natural do leite, sacarose, açúcar de mesa comum feito de frutose e glicose, maltose, açúcar feito de grãos, glicose, açúcar natural, produto da fotossíntese, dextrose, uma forma de glicose. Uma razão especialmente convincente para evitar o açúcar é que pesquisas mostram que ele possui qualidades viciantes com efeitos semelhantes a de certas drogas. Um desses estudos conclui que o acesso intermitente ao açúcar pode levar às mudanças comportamentais e neuroquímicas que se assemelham aos efeitos das drogas. Você já notou a qualidade viciante de seus alimentos açucarados favoritos? Vamos escolher apreciá-los ocasionalmente e com moderação. Vamos encontrar alternativas saudáveis, porque os alimentos açucarados estão cheios de calorias vazias e eles alteram nossas papilas gustativas para encontrar alimentos naturalmente adoçados, que não nos deixam saciadas. Substituir suas guloseimas favoritas é tão simples quanto trocar farinhas,
adoçantes e óleos de gordura trans por seus equivalentes mais saudáveis. Por exemplo, para satisfazer sua gulodice, tente fazer uma torta de maçã saudável com farinha de amêndoa, óleo de coco e mel, ou barrinhas energéticas com gotas de chocolate amargo, manteiga de amendoim natural, mel e proteína do soro no leite em pó. Quando se trata da quantidade de açúcar que devemos ou não devemos consumir, a Organização Mundial da Saúde sugere apenas 5% da nossa ingestão calórica diária. Para a maioria das mulheres, isso é aproximadamente 6 colheres de chá por dia, ao contrário das 22 colheres de chá que a maioria dos americanos consomem diariamente. Porque a maioria de nós está acostumada a consumir muito açúcar, você pode precisar definir sua meta ligeiramente superior a 5%, especialmente se 6 colheres de chá parecem extremamente pequenas em comparação à sua ingestão normal. No entanto, continue trabalhando para que esse número caia. Você não vai se arrepender quando ver a diferença que você vai sentir se sua energia ou o sucesso que você vai experimentar em seus objetivos de saúde. A seleção de alimentos não é a única coisa que precisamos ter em mente quando consideramos a ingestão de açúcar criada por Deus e aquele produzido pelo homem. Raramente consideramos nossas escolhas de bebidas, mas o açúcar que consumimos de um refrigerante de loja de conveniência ou aquele café com leite de um drive-thru pode se acumular exponencialmente ao longo de um dia. Por exemplo, cada porção de 240 ml de chá gelado engarrafado contém 23 gramas de açúcar, e cada limonada e refrigerante tem 27 gramas. Acho que as pessoas se perdem na matemática, mas 27 gramas de açúcar é cerca de 7 colheres de chá. Imagine colocar 7 colheres de chá de açúcar em sua bebida. E isso é apenas uma porção de 240 ml. A maioria das bebidas tem mais de 480 ml. Então, de acordo com o nosso exemplo, eles teriam 14 colheres de chá de açúcar, o que equivale a 224 calorias vazias em apenas uma bebida. Tente substituir sucos de frutas, refrigerantes e café açucarado por chá quente de saquinhos. Há muitos sabores deliciosos, de frutas cítricas a coquetel de amora e limonada de morango. Além disso, experimente água com gás com fatias da sua fruta favorita, ou fique com água pura. Agora que nos educamos, apesar de toda a confusão em torno do que comer, vamos ter cuidado para não ficar obcecada com a nossa imagem corporal ou praticar restrições alimentares extremas, a menos que aconselhado pelo médico. Quando o nosso corpo se torna o foco principal em nossas vidas, nos tornamos nossos próprios ídolos. E isso é pecado. Deus deve sempre ser nosso foco. Uma obsessão pela perda de peso pode facilmente levar a comportamentos extremos e se tornar anorexia, bulimia ou o extremo oposto, glutonaria. Como mencionei no passo 1, a maioria das dietas brinca com as porcentagens de macronutrientes, limitando proteínas, carboidratos ou gordura. Esse é um método do tipo ideal para qualquer pessoa, mas todas nós temos diferentes tipos de corpo e objetivos. Por exemplo, uma pessoa tentando ganhar músculo não precisa da mesma quantidade de macronutriente como aquela que só quer perder gordura. Para ganhar músculo, uma pessoa deve consumir muita proteína e quantidade moderada a alta de carboidratos ricos em amido. Ao passo que, para perder gordura, ficaríamos com o consumo de proteína moderada e uma quantidade baixa de carboidratos ricos em amido, provenientes principalmente de fontes de fibras. Objetivos diferentes requerem menus diferentes, e nenhuma estratégia única produz os mesmos resultados para todos os corpos. Quando eu estava treinando para ser uma modelo fitness, eu comia muita proteína, quantidade moderada de gorduras boas, muito carboidrato rico em fibras
e pouco carboidrato rico em amido. Minha refeição matinal consistia em carboidratos ricos em amido e o resto do dia eu só consumia carboidratos fibrosos de fontes vegetais. A cada 3 dias eu adicionava novamente um carboidrato rico em amido à minha dieta, enganando meu corpo e fazendo-o parecer mais magro. Isso é chamado de ciclo do carboidrato. E, embora seja eficaz, os resultados são temporários. Meu corpo não conseguia manter os resultados a menos que estivesse disposta a continuar a comer daquela maneira. Portanto, não compre uma ilusão. Fique saudável, ame seu corpo do jeito que Deus o fez e alimente-o de uma forma a estimular seu corpo ao que você quer que ele seja capaz de fazer, não apenas ao que você quer que ele se pareça.